Abram em Êxodo capítulo 12. Aleluia. Todos encontraram? Segundo livro da Bíblia, segundo livro do Pentateuco, capítulo 12, que fala da Páscoa judaica, da primeira Páscoa dos judeus. Eu leio o primeiro versículo, vamos nos alternando até o 8º, tá bom? E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: 2, a igreja. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. 4. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. 6, a igreja. E tomarão do sangue e poloão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que comerem. 8, a igreja. Amém. Agora saltem para o número 12. Eu leio: e eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. 13, a igreja. Todos nós, o 23. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios, porém, quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Amém? Amém. Glória a Deus. Agora vamos ao Novo Testamento. O cumprimento profético da Páscoa aconteceu no domingo da ressurreição ou na sexta-feira da paixão? Em que pese as religiões afirmem que devemos comemorar a Páscoa no domingo da ressurreição, o cumprimento profético da Páscoa judaica aconteceu com a morte de Jesus na cruz do Calvário, na sexta-feira da paixão. Foi ali que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele ofereceu-se a si mesmo em holocausto, ok? Então, a crucificação é o cumprimento profético da Páscoa judaica, ok? Abram agora em 1 Coríntios capítulo 11, que é o texto mais famoso, né? 11, versículo 23, sobre a
a Santa Ceia, não é? O que é que nós comemoramos na Santa Ceia? Comemoramos a morte vicária de Cristo na cruz do Calvário, ok? Então, não é errado dizer-se que a Santa Ceia é a Páscoa dos cristãos. Não é. Sem problema. Alguém ficou bloqueado nesse momento? Não, não é? Porque é a nossa comemoração por mandado do Senhor Jesus. Versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. 25, a igreja. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. 27, a igreja. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. 29, a igreja. Agora, observe o que a Bíblia diz. Por causa disso, a que a Bíblia está se referindo como isso? Versículo anterior, parte final. Não discernindo o corpo do Senhor. Então, por causa de não discernir o corpo do Senhor, vamos ao que diz a palavra. Há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Até aqui, podem tomar assento em nome de Jesus. Nós vamos hoje procurar restaurar um nível de conhecimento mais profundo a respeito do relacionamento que Deus quer manter conosco a nível de lidar conosco à base da salvação, lidar com os nossos pecados, e como Deus planejou e planeja até hoje, porque o plano de Deus não mudou, o plano de Deus é o mesmo. A palavra de Deus diz em Malaquias 3:6 que o Senhor não muda, né? Então Deus não mudou. Como é que Deus quer lidar conosco a nível das nossas enfermidades, das nossas doenças, né? Bom, nós estamos diante de um grande dilema ao compararmos essas, vamos chamar por apelido, essas duas igrejas. Há uma igreja que nós lemos sobre ela no Velho Testamento, não tem nada a ver com igreja, mas povo de Deus, né? Eu vou chamar por liberalidade autoral de igreja para facilitar o raciocínio. Aquele povo de Deus ali, nós não somos povo de Deus também? Amém? Ok? Então aquele povo de Deus, para aquela época, entenda, vamos chamar de igreja, para aquela igreja, vamos observar esse relacionamento de Deus com eles, a nível de salvação e a nível de cura de doenças e de enfermidades. E temos o texto clássico do apóstolo Paulo, que aprendeu a partir do que ele foi ensinado por Jesus, não é? Ele vem e narra aos coríntios que entre os coríntios havia muitos fracos do ponto de vista físico e também fracos do ponto de vista espiritual.
Mas não para por aí. Paulo diz que havia também muitos doentes. E não para por aí. Ele diz que havia muitos que morreram e morriam de morte prematura. Por quê? Por uma única razão. Porque nunca aprenderam a discernir o corpo de Cristo. Vamos tentar entender isso? Prometo a vocês que quando eu voltar de viagem, vamos separar uma segunda-feira exclusivamente para mergulhar mais profundo nisso. Mas vamos introduzir, tá bom? Esse trabalho hoje a nível de pregação. Vamos fazer um resumo, por mais que não tenha uma profundidade de um estudo bíblico que nós faremos depois, de repente no mês que vem. É importante que nós tenhamos esse discernimento. Quando a Bíblia diz, por isso, né? Não fala por isso, por causa disso, versículo 30, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. O por causa disso vem logo acima no versículo anterior, porque as pessoas celebravam a Santa Ceia sem discernimento do corpo de Cristo. Se a Bíblia diz que elas não tinham discernimento do corpo de Cristo, veja, a Santa Ceia do Senhor não se celebra só o pão, que é símbolo, é tipo do corpo de Cristo. Celebra-se também o sangue, através do vinho, suco de uva. Interessante que a Bíblia não diz, o apóstolo Paulo não diz que eles não discerniam o sangue. Paulo diz que eles não discerniam o corpo. Para nós entendermos isso a nível do que o apóstolo Paulo está dizendo, vamos voltar para a Páscoa dos judeus. Amém? Por isso eu coloquei para vocês em paralelo os dois textos. Lá na Páscoa dos judeus, Deus, ele tinha o propósito de abençoar o povo, não só com a salvação do destruidor. Deus tinha interesse em abençoar o povo, também libertando o povo de todas as mazelas, doenças, enfermidades, de tudo que acometia-se contra o povo. Ora, se você vê Deus absolutamente preocupado, não só com a salvação deles diante do destruidor, mas também preocupado em que eles tenham um corpo físico e espiritual saudável, Deus se preocupa com aquelas enfermidades, Deus se preocupa com aquelas doenças, mazelas de todo tipo, é porque Deus não aceita ser glorificado por enfermidade nenhuma. Você está entendendo? Há muitos crentes que não discernem o corpo porque aprenderam de uma forma errada a partir de homens que não têm conhecimento bíblico para ensinar, e esses homens acabaram convencendo a pessoa que Deus é glorificado na enfermidade dela. Enfermidade é a obra de Satanás. Deus não é glorificado por nenhuma obra de Satanás. Porque a Bíblia diz em João 10:10, querendo falar do diabo, o ladrão não veio senão para roubar, matar e destruir. Quem? A criação de Deus, a criatura humana, o ser humano, ok? Então o diabo, ele é interessado em matar e destruir o ser humano. Para isso, ele lança as enfermidades na vida do ser humano. O próprio Jesus Cristo trabalhou com isso em Atos, abram lá, Atos capítulo 10, versículo 38. Quando a Bíblia diz que Deus
ungiu Jesus Cristo com o Espírito Santo. Acompanhe na Bíblia. Deus ungiu Jesus Cristo com o Espírito Santo e com poder, ou seja, com unção. Poder do Espírito Santo. Ok? E ele, com essa unção, ele percorria Israel praticando toda sorte de bens, de bem para as pessoas, toda bondade para as pessoas. Berta, tem lugar aqui na frente se quiser. Teus filhos. Então entenda. E a Bíblia diz que ele também, depois de atuar, praticando toda sorte de bênção para as pessoas, ele procurava destruir, desfazer as opressões, né? Trazer libertação às pessoas das opressões de Satanás que impunha às pessoas enfermidades. Então a Bíblia diz que ele saiu a curar as pessoas de enfermidades, libertando-as de Satanás. Ele vincula as enfermidades a uma obra do diabo. Então, tira da tua memória, ainda que você tenha tido algum professor que se autoproclamou professor, não é? E te convencido que essa tua enfermidade é para a glória de Deus, tira isso da tua memória em nome de Jesus Cristo, tá? Tira, porque a misericórdia de Deus é a cura da enfermidade. Não é? Deus não pode ter misericórdia de alguma coisa que o glorifica. É muito debilóide isso. Mas há muitos cristãos que estão acomodados na sua enfermidade. Estão passivos. Não é? São inocentes úteis nas mãos do diabo. São inocentes inofensivos nas mãos dos demônios. Entenda em nome de Jesus. O demônio, o diabo conseguiram neutralizar esses crentes, fazendo-os se acomodarem na sua enfermidade. Fizeram com que essa pessoa se tornasse uma pessoa resignada, conformada com a sua enfermidade. Eu nasci assim, vou morrer assim, Gabriela. Né? Entenda, é a doutrina da Gabriela, é a doutrina satânica, diabólica, não é? Onde a pessoa aprende de forma errada. E há pessoas que estão há décadas na igreja sustentando o mesmo erro, achando que Deus é glorificado com obra do diabo. Se o próprio Jesus, em Atos 10:38, diz que é obra maligna, como é que nós temos o direito de imaginar que, se Deus é misericordioso, Ele vai usar de misericórdia curando as enfermidades? Qual foi o enfermo que buscou cura em Jesus e Jesus disse não? Nenhum. Não houve um caso de enfermos ou doentes que buscassem a cura em Cristo Jesus no seu ministério terreno, que ele rejeitasse. Ao contrário, a Bíblia diz que ele veio para pregar o evangelho do reino. E ao pregar o evangelho do reino, ele não só perdoava pecados, como se viu naquela passagem do paralítico de Betesda, né? Os judeus ficaram irados porque ele perdoou os pecados daquele paralítico. E ele vira-se para os judeus e diz: vai ficar, então o que é mais difícil? Perdoar os pecados dele ou dizer: toma o leito e anda? Entende? Então ele depois diz: toma o leito e anda, e fez o camarada andar. E depois encontra com o camarada e adverte ele: olha, não volta mais a pecar, senão coisa pior vai acontecer. Então Jesus, nas suas ministrações na terra, ele perdoava pecados, ele estava preocupado em usar de misericórdia, dar a salvação àqueles que
manifestassem arrependimento de seus pecados, mas, paralelamente, ele também não negava a cura a nenhum enfermo, a nenhum doente. Nunca negou, não é? Então entenda, o pecado, não é? A misericórdia de Deus para o pecado é a salvação em Cristo Jesus, amém? A misericórdia de Deus para a enfermidade está onde? Em Cristo Jesus. Segundo o apóstolo Paulo, está em discernir o corpo. Será que nós encontramos esse discernimento do corpo lá na primeira Páscoa? Encontramos. Quando você vai no texto que nós lemos da primeira Páscoa, você vê Deus muito preocupado com a questão espiritual das pessoas, porque aquele destruidor que vinha sobre o Egito, ele vinha para juízo de Deus, não é? E todos aqueles que estivessem, só um segundinho, não conversa agora. Todos aqueles que estivessem debaixo de uma aliança de Deus seriam protegidos do destruidor. Não morreriam, não seriam atingidos. Mas em contraprestação, aqueles que não estivessem debaixo da aliança de Deus sofreriam a morte de seus primogênitos. Ou seja, já naquela época se estabelecia uma aliança que, a partir da obediência do povo de Deus, dentro daquela aliança, ou concerto, ou pacto, ou contrato, dentro daquela aliança, o povo de Deus estaria protegido do destruidor, que viria para matar. Aquilo ali é um tipo, é um símbolo de morte eterna no Novo Testamento. Todos no Novo Testamento que estiverem debaixo da aliança de Deus. Qual é a aliança de Deus no Novo Testamento? Para nos poupar da morte eterna. Crermos, termos fé, entregarmos nossa vida a Cristo Jesus, aceitar o sacrifício vicário da cruz do Calvário feito a favor de nós, tomar posse mediante a fé desse sacrifício, tomar posse dos benefícios decorrentes desse sacrifício, ok? E o sangue de Jesus Cristo, ele nos limpará de todo o pecado. Ele nos poupará da morte eterna. Então há um paralelo entre o sangue daquele cordeiro com o sangue de Jesus Cristo no Novo Testamento. Há um paralelo perfeito. Por isso é que João Batista, quando veio pregar, preparando o caminho para Jesus chegar na terra, ele pregava o quê? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele chamou Jesus de o Cordeiro. Que Cordeiro? Aquele Cordeiro que era sacrificado na Páscoa. Entenda, ele simbolizava, ele tipificava o próprio Cristo. Veja, então aquela igreja, né, vamos apelidá-la de igreja, aquela igreja, ela tinha que praticar duas coisas. Em primeiro lugar, a ordem de Deus era matar o cordeiro. Segundo lugar, aspergir os umbrais, as ombreiras das portas e a verga da porta com o sangue daquele cordeiro. Mas a Bíblia diz, prestem atenção em nome de Jesus, a Bíblia diz que é o sangue o sinal para o destruidor poupar aquela casa. O sinal não seria o comer da carne do cordeiro.
o comer da carne do cordeiro teria um outro propósito. O comer do corpo do cordeiro teria um outro propósito, porque a Bíblia é muito clara quando ela diz no versículo 13: e aquele sangue vos será por sinal. Ok? Porque o Senhor passará para ferir os egípcios, porém, quando vir do verbo vir o sangue na verga da porta, o Senhor não deixará o destruidor entrar para matar ninguém. Então, o destruidor não é um tipo de morte eterna. Ele tipifica a morte eterna do Novo Testamento. E a obediência dentro da aliança estabelecida na primeira Páscoa, a obediência de passar o sangue como sinal para o destruidor não matar, essa obediência não iria poupar a vida das pessoas? As pessoas não tinham que fazer isso mediante a sua fé. Era uma aliança. Elas olhavam para cima, não viam destruidor nenhum. Elas ouviram a palavra de Moisés, que ordenou que elas fizessem, e elas tinham que obedecer a palavra do homem de Deus, que falava pela boca de Deus, ou Deus falava pela boca de Moisés. E o povo tinha que obedecer ao profeta de Deus, Moisés, ao homem de Deus. A obediência pouparia a vida das pessoas. Amém? A grande pergunta nesse texto é a seguinte: qual é a finalidade pela qual Deus mandou que eles comessem a carne do cordeiro? Se Deus está dizendo ali que o sinal para o destruidor não matar será o sangue na verga e nas ombreiras, eu te pergunto, qual é a finalidade de comer o cordeiro? Veja, se você não responder a essa pergunta, você não sabe para que veio na Santa Ceia do Senhor. Porque quando chegar na Santa Ceia, você vai discernir o vinho, mas o pão tu não vai discernir. Por mais que você entenda que aquele pão representa Jesus, mas você não vai discernir, ou seja, você não vai ter entendimento por que é Jesus. E qual é a finalidade do comer do pão? Dá para entender? Havia uma finalidade no comer do cordeiro. Imagina o seguinte: Deus fez uma usina de decomposição química dentro do nosso corpo, chamada estômago. Quando nós comemos a carne do cordeiro, essa usina vai transformar de forma elaborada e sintética todas as substâncias componentes daquela carne do cordeiro e vai ministrar, vai dirigir essas substâncias para o fluxo da nossa corrente sanguínea. E a corrente sanguínea vai distribuir todos os nutrientes, todas as características de bênçãos decorrentes do corpo do cordeiro. Dá para entender? A mesma coisa acontece na Santa Ceia do Senhor. Quando você pega o pão e você mastiga, há um efeito nutriente dentro dessa usina. É o mesmo processo de decomposição e de bênçãos para o teu corpo
que aconteceu na primeira igreja. Mas qual é a realidade cruel dos dias de hoje? E Paulo já havia visto essa realidade, não nos dias de hoje, mas nos dias que ele viveu. Ele teve contato com a igreja de Corinto e ele viu uma realidade horrível que não acontecia na primeira igreja do Velho Testamento. Por que não acontecia? Porque a Bíblia diz no Salmo 105, versículo 37, que depois que eles saíram do Egito, veja, na madrugada eles comeram do cordeiro. O estômago estava em processamento de todo aquele corpo do cordeiro, toda aquela carne do cordeiro. Carne da minha carne. Jesus disse, aquele que não comer da minha carne não tem vida em si mesmo. Então, o aparelho digestivo vai nos transformar em carne da carne de Jesus. Vai transformar a carne de Jesus em carne da nossa carne. Dá para entender? Osso dos nossos ossos. Pele da nossa pele. Corpo do nosso corpo. Vamos, mês que vem, estudar isso mais na profundidade. Eu vou saltar porque não há muita necessidade agora. Entenda em nome de Jesus Cristo que lá, depois deles passarem o sangue na verga da porta, nas ombreiras da porta, eles tinham que comer a carne do cordeiro. A resposta do porquê que eles tinham que comer, você não vai encontrar ali. No contexto, você vai encontrar no livro dos Salmos, Salmo 105, versículo 37, quando diz que após a saída deles, eles digeriram o corpo do cordeiro, fortalecendo-se para a viagem. Qual a viagem que eles fariam? Em direção ao deserto. Imaginam, 3 milhões de homens, mulheres e crianças se dirigindo para o deserto. Tem que atravessar o Mar Vermelho. Quantos dias deveria aquela carne do cordeiro sustentá-los? Não se sabe. Não se tem notícia. Por isso Deus mandou que eles comessem para se fortalecerem. Mas havia um propósito oculto que o texto não revela. E porque o texto não revela e as pessoas não meditam na palavra, elas não procuram no texto remoto, no contexto remoto. E o Salmo 105, versículo 37, é claro quando diz que quando eles saíram, não houve um fraco, não houve um doente, não houve um enfermo. Gente, este é o maior milagre que se tem notícia na terra, em termos de obra física. Ao mesmo tempo, em poucas horas, enquanto o organismo deles digeria a carne do cordeiro, eles iam sendo curados. Imaginem em 3 milhões de pessoas quantos velhos existiam ali. Imaginem quantas pessoas enfermas existiam ali. Eles vinham de escravidão, sofrimento, tirania, despotismo, dor, perseguição, corpos debilitados, enfraquecidos espiritualmente, enfraquecidos fisicamente, fraqueza por todo lado, enfermidades, doenças e tudo mais. Perdão. A Bíblia diz que todos enfermos ficaram curados, sem ninguém pôr as mãos. Eles foram curados
meramente ao obedecerem a palavra do homem de Deus. Eles foram curados simplesmente por terem fé na palavra do homem de Deus, que pregou para eles a palavra de Deus, a ordem de Deus. E eles creram que era a voz de Deus, eles creram que era a palavra de Deus. Aleluia. E eles foram completamente curados, para o destruidor não matá-los, não atingir a casa deles, mas o comer do cordeiro seria fortalecimento para a saúde, traria cura de enfermidades, de doenças, traria força àqueles que se considerassem fracos. Onde é que está a pergunta que não quer calar? A pergunta que não quer calar, ela diz assim: como é que pode uma igreja com 3 milhões de membros, todos curados em poucas horas, e uma outra pequenininha? A igreja de Corinto ainda era uma igreja nos seus primeiros anos, primeiros passos. Mesmo com um número efêmero, bem menor do que aqueles 3 milhões de pessoas, Paulo diz que ela estava tomada de pessoas fracas, sem condições físicas, sem forças físicas, outras doentes, outras enfermas. E Paulo ainda reconhece que o pior ainda não era isso, o pior é que muitas delas tiveram morte prematura, morreram fora do seu tempo. Aleluia. A palavra de Deus diz em Êxodo, capítulo 23, diz, versículo 25: e servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Agora observe o versículo 26. Não haverá alguma pessoa que aborte, nem estéril na tua terra. O número dos teus dias eu cumprirei. O que é que o apóstolo Paulo disse a respeito dos crentes de Corinto? Que Deus cumpriu o número dos dias de todos eles? Não. Ao contrário, Paulo reconhece que muitos tiveram morte prematura. Deus não cumpriu essa promessa. Sabe o que me impacta ainda mais no texto? É que aquela igreja veterotestamentária, que nem de igreja pode se chamar, ela se baseava numa aliança feita com sangue de animais. Corinto se baseava numa aliança feita com o sangue do Filho de Deus. Eles estavam numa aliança fundamentada na lei de Moisés. Corinto são crentes que estão dentro de uma aliança fundamentada na graça do Espírito de Deus. O profeta, escritor de Hebreus, disse que nós estamos numa aliança muito melhor. O concerto, o pacto de Deus conosco é de uma aliança melhor. Jesus Cristo, nessa aliança, ele é de um sacerdócio milhões de vezes maior do que o sumo sacerdote da velha aliança, Arão. Veja, eles estavam num sacerdócio inferior, numa aliança à base de sangue de animais, numa aliança fundamentada na lei,
Nós estamos numa aliança fundamentada na graça, uma aliança fundamentada no sangue do Filho unigênito de Deus. Uau! No sacerdócio de Jesus Cristo, sacerdócio de Melquisedeque. Entenda o que aconteceu com essa igreja, que pode estar acontecendo hoje com a igreja do século 21, 21. O tempo está passando tão rápido que a gente confunde até o século. Eu cruzei de um para o outro, já estou tão velho que vivi 2 séculos. Entenda em nome de Jesus Cristo o que aconteceu. E o que aconteceu, Paulo vem esclarecer para nós. Ele vem e diz: olha, é por isso. Sabe o que é isso? Vocês celebram a ceia indignamente, não porque celebram em pecado, mas porque celebram sem entendimento do corpo de Cristo. Não tem entendimento. Você quer ver? Vem comigo, vamos no beabá. Jesus Cristo foi jogado por Pilatos à fúria dos soldados romanos. Jesus Cristo, submetido à fúria dos soldados romanos, a Bíblia diz em Isaías capítulo 52, nos últimos versículos, a Bíblia diz: e Jesus ficou completamente desfigurado. Por causa dos chicotes aplicados contra o corpo dele. A Bíblia diz que os chicotes romanos, eles tinham na sua ponta uma peça de chumbo para rasgar as costas daquele que fosse alcançado pelos chicotes. Então, cada chicotada em Cristo abria sulcos, não é suco de fruta, sulcos, abria fenda, abria rasgo no corpo dele. Aonde batesse aquela peça de chumbo, ela rasgava, ela dilacerava, ela lacerava o corpo dele na direção da pancada. Assim era o castigo romano dos chicotes. Vem comigo para a profecia de Isaías, profeta Isaías, capítulo 53. Profeta Isaías, capítulo 53. Diz a palavra de Deus assim: versículo 4: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas doenças ou dores levou sobre si. Quando é que Jesus carregou sobre o corpo dele as nossas enfermidades? A resposta você vai encontrar na primeira Páscoa. O povo daquela primeira igreja não ficou curado das enfermidades por causa do sangue. O sangue era apenas um sinal para o destruidor. Lembram? O que trouxe cura às enfermidades foi o comer do corpo do Cordeiro. Então, para que você comece a ter mínimo discernimento
dessa parte da Santa Ceia concernente ao pão, mínimo discernimento por causa do que Paulo diz, da maldição que pesou sobre a igreja de Corinto, por não terem discernimento do corpo. E é justamente na hora do pão que tu tem que ter discernimento do corpo para depois comer do pão. Você precisa entender que aquele momento de laceração ou destruição, aniquilamento, rasgo, vergões no corpo de Cristo, aquele massacre, aquela tortura no corpo de Cristo, é o comer do corpo. Dá para entender? Que vai gerar a cura das enfermidades. O momento em que ele é posto na cruz é o momento do sangue. Não é que o corpo ainda não vá sofrer, continua sofrendo. Entenda. Mas agora o corpo vai jorrar sangue. E o sangue vai ser bebido pela terra do Gólgota. Aquele sangue é o pacto da nossa salvação. Nós somos salvos dos nossos pecados mediante a fé naquele sangue. 1 João 1,7 diz: o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Amém ou não? Até a igreja de Corinto sabia isso. O problema não está no sangue. O problema está no corpo. Você viu a velocidade com que você respondeu amém? Porque, entenda, o problema não está no sangue. Porque quando se trata de sangue, trata-se de salvação. Olha aqui, olha. Vamos no versículo 5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Aleluia. Então veja, ele foi ferido pelas nossas transgressões. Transgressões são pecados. No versículo 5 ele está falando de pecados. A misericórdia de Deus para o pecado qual é? É o perdão. E através do perdão nós receberemos a salvação, amém? Mas não só transgressões, fala de iniquidades também. Ele é posto na cruz por causa das nossas transgressões. O sangue dele tem que derramar, porque aquele sangue vai nos purificar das transgressões. Aquele sangue vai nos purificar das nossas iniquidades. O que é iniquidade? Pecado. A Bíblia diz isso. Iniquidade é pecado. Iniquidade é maldade. Entenda em nome de Jesus Cristo. Mas o versículo 4 trata das nossas enfermidades. Trata das nossas dores, das nossas doenças. Ele levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Quando é que ele levou sobre si? Na chicotada. O corpo lacerado, torturado, maltratado, quase que destruído de tanta pancada. Ali está a fonte das nossas curas. A fonte da cura das nossas enfermidades e doenças. Na cruz, no derramar do sangue dele. Aleluia. Tirou sangue da cabeça,
tirou sangue dos membros superiores, tirou sangue dos membros inferiores, só faltava o tronco. Enfiaram uma espada no tronco. Acabou, está completo. Derramou o sangue do tronco sobre a terra e a terra bebeu o sangue. Você está entendendo? Ali é tratada a nossa salvação dos nossos pecados. É o remédio de Deus, é a misericórdia de Deus para nos purificar dos nossos pecados. Entende? Equivale ao sangue da Páscoa dos judeus, que bloqueou o destruidor. O destruidor, que é Satanás, na nossa vida, nós éramos pecadores, ele foi bloqueado quando nós, mediante a nossa fé, confessamos os nossos pecados, nos arrependemos dos pecados, cremos no sangue de Jesus Cristo, invocamos o sangue de Jesus Cristo e acreditamos piamente naquilo que 1 João 1,7 diz, que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Mas com relação ao sangue não há problema algum com a igreja. O problema da igreja é com o corpo de Cristo. Porque a igreja, no sinal bíblico de Paulo, ela não consegue entender, ela não consegue absorver o que ela consegue através do sangue com muita facilidade. Quando se trata do corpo, ela não consegue. Mas esse problema não é um problema só nosso, é um problema dos apóstolos também. A Bíblia diz que quando Jesus Cristo celebrou a última Páscoa e a primeira Santa Ceia, ele surpreendeu os apóstolos, porque ele pegou o pão e o vinho, que era da Páscoa judaica, levantou o pão e disse: isto é o meu corpo, que é partido por vós. Ninguém entendeu nada. Quando ele pegou o cálice do vinho e levantou e disse: esse vinho é o vinho da nova aliança, no meu sangue, bebei isso em memória de mim. Eles não entenderam nada. Pelo menos muitos cristãos hoje estão no nível da igreja de Corinto. Eles conseguem entender o sangue. O grande problema hoje não é o sangue. Desde que o apóstolo Paulo pregou para a igreja de Corinto, dizendo para eles o porquê das enfermidades, o porquê eles estavam fracos, doentes, o porquê estavam debilitados, porquê que muitos não recebiam a bênção de Deus de Êxodo 23, eu cumprirei todos os vossos dias. Por que Deus não cumpriu? Por causa do corpo. Eles celebravam a ceia indignamente. Às vezes a gente aprende na igreja que a indignidade está em celebrar em pecado. Há uma indignidade tão grave quanto o pecado. É não discernir o corpo e colocar o pão na boca e mastigá-lo. A Bíblia mostra que isso vai gerar imediatamente mais enfermidades, podendo chegar ao ponto de mortes prematuras. Ou seja, pessoas que eram para viver até os 80 anos e não passam dos 70. Eram para alcançar os 90. Jovens ainda, fortalecidos, não chegam aos 70. Muitos não chegam aos 60. Outros não chegam aos 40, 50. É o que se chama de morte prematura. Vamos aprofundar um pouquinho mais para que vocês entendam. Então veja,
com relação ao sangue, nós usamos a nossa fé sem pôr em dúvida nada. A pessoa aceita Jesus, no dia seguinte ela já está dando glória, no minuto seguinte está falando aleluia, ela crê que está salva, ela não vê nada, não vê anjo, não vê Deus, não vê coisa nenhuma, mas ela crê. E todos, de um modo geral, a grande maioria, crê com uma fé verdadeira. Qual é a dificuldade de não crermos, não termos um discernimento do corpo de Cristo? A Bíblia quase que nos humilha enquanto igreja da graça, de um sacerdócio superior, de uma aliança que não é feita com sangue de animais, mas com o sangue do Filho de Deus. A Bíblia quase chega ao ponto de nos humilhar quando ela diz que aqueles lá do Velho Testamento, todos creram, todos comeram do corpo, na expectativa de que se fortaleceriam. Eles tinham fé que se fortaleceriam. E todos, sem exceção, a Bíblia diz, não houve um filho de Deus que falhou no discernimento do corpo. Como se explicar? Corinto falhou. E a maioria dos cristãos que celebram a Santa Ceia falham. Quando pegam o pão, não tem discernimento, ou seja, não tem entendimento do que está acontecendo. Apenas sabem que aquilo simboliza o corpo de Jesus. Veja, para você crescer no discernimento, você tem que lembrar. Duas são as obras terríveis de Satanás contra nós. Uma é o pecado. A outra é a doença, a enfermidade. São obras do diabo. Você crê que o pecado na tua vida ou na minha glorifica a Deus? Fácil crer, né? Fácil acreditar que não. Agora, quando se pergunta, você crê que a doença não glorifica a Deus, as pessoas têm dificuldade. Tem dificuldade. Então, para que você possa começar apenas uma introdução do discernimento do corpo, você anote na tábua do teu coração: nenhuma obra do diabo glorifica a Deus. Ao contrário, o que glorifica a Deus é a destruição da obra do diabo. Se Jesus diz lá em Atos, abram lá mais uma vez, capítulo 10, versículo 38. E Deus ungiu Jesus Cristo com o Espírito Santo e com poder. Está acompanhando aí? E ele foi por toda parte fazendo o bem. Está acompanhando? E curando todos os oprimidos do diabo. Então, a glória para Deus está na cura ou na libertação da opressão do diabo. Se você aprendeu algum dia que Deus é glorificado com alguma enfermidade que você possa portar ela, sofrer ela, muda de entendimento, para que você não tenha uma morte prematura, porque Deus vela pela palavra dele, não pela tua. Ele vela pela dele para cumpri-la. A nossa fé não é para estar plantada sobre a nossa palavra. A nossa fé precisa estar fundamentada na palavra de Deus.
não na nossa. Está entendendo? Então, em primeiro lugar, para começar a ter discernimento do porquê do pão, na hora que você mastigar o pão, entenda, aquilo ali é a obra que Jesus fez. Abre lá em Isaías capítulo 53 para lermos essa obra. Isaías 53 vai falar dessa obra. Capítulo 53, versículo 5. Começa falando das iniquidades, das transgressões, não é assim? Nós lemos: ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O que você entende por pisadura? Pisão de pé duro? Não, é sofrimento. Pelos seus sofrimentos. Entenda? O sofrimento aplicado no seu corpo antes de ir para a cruz. Aquele sofrimento descarregado pelos soldados romanos contra o corpo dele, dilacerando o corpo dele, abrindo sulcos, rasgos, desfigurando o corpo dele, aquilo ali são pisaduras. A Bíblia diz, e você precisa crer, porque se não crer, vai continuar tomando santa ceia sem discernimento. E isso é perigoso para a tua vida e para a tua saúde. Tomar santa ceia sem discernimento, sem entendimento. Você precisa crer que Jesus declarou através do profeta Isaías: pelas suas pisaduras fomos sarados. Abre a tua Bíblia em Salmos 103, versículo 3. Salmos 103, versículo 3. Encontraram? 3. Observem como pecado e enfermidade andam juntos como obra satânica. Ok? E o perdão de Deus para os pecados, como misericórdia de Deus, e a cura de Deus para as enfermidades também andam juntos. É o contra-ataque de Deus contra Satanás. Satanás ataca com dose dupla: pecado na tua vida, na minha, e enfermidade, doença. E Deus contra-ataca usando de misericórdia. Satanás te favorecendo com o perdão, te fazendo ter fé que o sangue de Jesus Cristo te lavou dos teus pecados. E você não tem dificuldade em crer que o sangue de Jesus te lavou dos teus pecados. O grande problema que você tem, eu tenho e a maioria da igreja tem, é crer que Ele criou uma outra provisão, a cura para as enfermidades, e que nós fomos sarados. Aleluia. Pelas pisaduras dele, pelos sofrimentos, pelos rasgos, pelo desconfiguramento do corpo dele, pela laceração do corpo dele. Esse é o ponto do bloqueio na vida dos cristãos. O crente tem facilidade de aceitar que o sangue de Jesus teve poder de purificar os pecados da sua vida, mas o mesmo crente põe o pão na boca sem acreditar que as pisaduras de Jesus nas mãos dos soldados romanos
levou as enfermidades, levou as doenças. A doença na vida daquele crente é algo ilegal naquele corpo. Quando o crente crê que realmente ele foi curado pelas pisaduras de Jesus, ele toma uma atitude de guerra contra a enfermidade. A atitude de guerra que ele toma igualzinha contra o pecado. Não pensa você que ele não passa a lutar contra o pecado, que o pecado desapareceu como uma fumaça. Depois da conversão, ele continua lutando bravamente contra o pecado, mas ele não consegue crer que o sangue de Jesus aplicado lá no Gólgota e que ele tomou posse mediante a fé, não o purifique. Ele não consegue crer que não o purifique. Ele crê que purifica. Mas quando se trata da pisadura, dizendo que nós fomos sarados, aí a dificuldade é grande. A dificuldade é grande. E nós temos que vencer esse bloqueio. Para vencer esse bloqueio, você precisa treinar o teu espírito. Treinar o teu espírito. Você tem que treinar a tua alma. Você tem que treinar a tua consciência. A ponto de ser tão fácil crer que você já foi curado pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário e pelas suas pisaduras. Entenda, você já foi curado. Você precisa crer de uma forma tal que seja minimamente equivalente à crença que você já tem de forma sólida, arraigada, de que o sangue te purificou. O desequilíbrio acontece aí. As pessoas têm facilidade de crerem que foram absolvidas, justificadas, mediante a sua fé no sangue de Jesus. Elas tomam posse daquele sacrifício da cruz, daquele sangue derramado. Tudo isso é muito fácil em relação ao sangue. Mas não é do mesmo jeito fácil para elas fazer isso com as enfermidades. Tomar posse. Pelas tuas pisaduras fomos sarados. Nós precisamos vencer isso. Você precisa ultrapassar essa barreira. Você precisa, a cada santa ceia na tua vida, na hora que puser o pão nos teus lábios, você tem que colocar o pão com o entendimento dos benefícios que Deus quer comunicar a você. Não podemos fazer um tratamento diferenciado. Cremos nos benefícios do sangue, mas nós não cremos nos benefícios do comer o corpo. É o corpo de Jesus. Ainda que de forma simbólica, mas é. Porque ele levantou o pão e disse: isto é o meu corpo. Dá para entender. E Paulo diz que muitos ceiam sem discernimento, não do sangue. Ele fala do corpo. É que muitos colocam no piloto automático o avião e tocam a vida cristã no piloto automático. E vão acumulando enfermidade. E vão acumulando médico em cima de médico, exame em cima de exame. Pula de uma enfermidade para outra. E o bom é quando pula curado. O pior é quando vai acumulando mesmo. Dá para entender? Porque as enfermidades podem vir. Como o pecado pode vir contra você. Mas do jeito que você resiste ao pecado, tem que resistir à enfermidade. É daí que nasce o discernimento do corpo. Uma pessoa que resiste bravamente ao pecado, mas
acredita que é da vontade de Deus aquela enfermidade, que a enfermidade glorifica a Deus, ela está perdida. Você está entendendo? Entregou os pontos com relação à enfermidade. O diabo anda em duas pernas contra você: pecado e enfermidade. Pecado e enfermidade. São as duas pernas de apoio dele para destruir você e a mim também. O que que nós precisamos fazer quando já aconteceu de chegar uma doença em nós? Cair de pau em cima dela. Da mesma maneira como você é atentado por alguém a pecar, tu cai de pau em cima da pessoa, vai tomar vergonha na tua cara e se converte. Sai da minha frente, diabo. Sai do meu caminho, Satanás. Você está entendendo? A atitude tem que ser a mesma. Não pode ter uma atitude brava com relação ao pecado e uma atitude molenga com relação à enfermidade, com relação à doença. Uma reação de uma pessoa passiva, satisfeita com a enfermidade, não sabe como guerrear. Deus está me tomando aqui para te ensinar como guerrear. Começa hoje na Santa Ceia. Toma entendimento que quando Jesus foi chicoteado, lacerado, desfigurado, foi para criar cura para as tuas enfermidades. Essa obra já foi feita no mundo espiritual. Já foi feito. A mesma fé que você tem para com muita facilidade acreditar que o sangue de Jesus já te purificou, você tem que ter a mesma fé para crer que Jesus já fez a obra da cura da tua doença ou enfermidade. Ele já fez. O problema agora é tu tomar posse dela. Como também eu tenho que tomar posse, mediante a minha fé, de que eu estou perdoado dos meus pecados. O que está acontecendo com a igreja do século atual e aconteceu com a de Corinto? A grande maioria das pessoas conseguem tomar posse da bênção, do perdão dos seus pecados, mas não consegue tomar posse da cura, da provisão de Jesus, de cura para as doenças dela, para as enfermidades. Então a pessoa procura tudo menos a Cristo. A tua vida, ela precisa ser uma vida de luta contra as enfermidades. E uma luta de vitória contra elas. A tua vida precisa ser uma vida de testemunho, de curas. Sabe, aquela pessoa que se torna chata. Vou começar a dar meus testemunhos aqui de curas. Fala de um, fala de outra, e outra, e outra, e outra cura, e outra. Meu Deus! Qual é a diferença dessa pessoa para nós? A diferença é que ela tem discernimento do corpo. O mesmo discernimento que ela tem do sangue, com a mesma facilidade que ela tomou posse do perdão de Deus, ela tomou posse de que as pisaduras de Jesus já curaram ela. Porque se a pessoa se satisfaz ou é complacente com alguma enfermidade e não luta mais contra a enfermidade, sabe o que ela está dizendo? Jesus, tu é trouxa, hein? Apanhou, apanhou, apanhou. Em mim não resolveu nada. É por isso que Jesus dá morte prematura. Não tem mais o porquê estar vivendo na terra. É uma ofensa viva a Deus na terra. Seja conforme a tua fé com relação ao meu corpo. Continua doente. Continua fraca. Continua enferma. Gente, tem que reagir. Tem que reagir. Deus está dando o entendimento da palavra.
A partir dessa Santa Ceia, você tem que treinar a tua consciência, treinar o teu espírito. Não deixa o teu espírito com duplicidade de tratamento com Deus, porque a duplicidade vai levar a tomar a ceia indignamente, sem discernir o corpo. Então não haja com duplicidade com Deus. Não haja. Você, do mesmo jeito que você tem facilidade para crer que Jesus já cumpriu a obra do perdão dos pecados, derramando o sangue dele, e você se sente perdoada. Se alguém pergunta para você, você é salva? Sou, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, graças a ele, eu sou salva. Eu creio no sangue dele, me arrependi dos meus pecados, mudei de curso a minha vida, abandonei os pecados. Mas quando se trata de discernir o corpo, aí a coisa empaca. E esse empacamento tem que ser destruído nessa manhã. E você tem que começar nessa Santa Ceia já a treinar. E chegando em casa, continua o treinamento. Relaciona numa folha de papel as enfermidades. Fala para Deus: Deus, isso aqui é coisa de templo do Espírito ou depósito de obra do diabo? Eu já fiz isso com Deus. Chega, Senhor. Aonde é que eu estou errando? Quem me acompanha aqui nessas orações do final de alguns dias aqui já ouviu eu brabo com Deus com relação a isso aí. Mas a culpa não é dele, é minha. É que eu não estava tendo entendimento, discernimento. Irmão, e outra coisa, a minha vida, ela é testemunho vivo de uma sucessão inumerável de milagres de Deus. Às vezes eu recebo um milagre, só vou saber um mês depois, 2 meses depois. Eu acabei de receber um agora, porque um médico mandou fazer um exame, até ele se assustou e ficou sem entender nada. Eu falei: obrigado, Senhor. Estou começando a discernir o corpo. Mas pressão alta, reto rasgado, risco de sepsemia e próstata à beira da operação. E já perdi a conta dos milagres de Deus na minha vida. Fruto de quê? Fruto de discernimento do corpo. Discernimento de que pelas pisaduras Jesus já me curou. Então eu não aceito essa ideia de Deus ser glorificado por doença, Deus ser glorificado por enfermidade. Eu estou doente porque é vontade de Deus a minha doença. A vontade de Deus, coisa alguma, gente. Jesus sempre perdoou pecado e curou. Perdoou e curou. Perdoou e curou. As 2 pernas com que Jesus andava na vida do crente eram essas: perdão e cura, perdão e cura. O diabo, pecado e enfermidade, pecado e enfermidade. Jesus, perdão e cura, perdão e cura. Conscientiza-se disso. Não aceita a enfermidade. Não é natural, é diabólico, tem fundo satânico. Em nome de Jesus, guerreia. Guerreia. Entra pelas madrugadas guerreando. Entra. Acorda de manhã guerreando. Entra na hora do almoço guerreando. À tarde guerreia. Guerreia o tempo que você tiver, guerreia. Guerreia. Não dá espaço a Satanás. Jesus, eu já fui curado na cruz do Calvário. Eu já fui curado ali naquele quartel dos romanos, quando tu foi desfigurado. Ali o Senhor sofreu as pisaduras, e a Bíblia diz que por essas pisaduras eu já fui curado. Então essa obra de enfermidade, ela é ilegal, ela é ilegítima, ela não me pertence, ela é obra do diabo, ela não é tua também. A tua obra é o perdão dos pecados, a tua obra é a cura das enfermidades. Aleluia. Você vai cear nesta manhã.
Só ceia quem é batizado, amém? Parar com essa história de não querer se batizar e quer botar pão na boca. Cuidado para você não morrer atropelado, hein? Em nome de Jesus Cristo, entenda, se não é batizado, não ceia. Você está correndo risco de vida. Não brinca com o Senhor Jesus Cristo. Não brinca com o sangue, não brinca com o corpo lacerado dele. Olha o pão quando você põe na boca, o teu dente esmigalha o corpo dele. Entenda, aqueles nutrientes ali são do corpo dele no mundo espiritual. Eles são digeridos por essa usina chamada estômago. Isso vai para a tua corrente sanguínea e você se torna corpo do corpo dele, osso do osso dele, sangue do sangue dele. Entenda, tu se torna um com ele. Toma posse da cura que Deus já operou no mundo espiritual. Toma posse mediante a fé. Luta com o espírito de incredulidade. Luta contra esse demônio de incredulidade. Em nome de Jesus. Toma posse da cura. Exige essa cura da enfermidade. Sai enfermidade. Em nome de Jesus. Eu te repreendo. Cai por terra toda enfermidade. Chama ela pelo nome e repreende. Porque há um demônio por trás dela. Há um diabo por trás dela. Não aceita como é natural. Não aceita como natural. Em nome de Jesus, guerreia. Mete fogo na enfermidade. Não é teu. Teu corpo é templo do Espírito. Teu corpo não é depósito de obra de Satanás. Teu corpo não é depósito de doença e de enfermidade. Em nome de Jesus Cristo. Fica de pé em nome de Jesus.